Então, assim, sobre o cálculo 1 mesmo, é a nossa primeira aula que está realmente dentro do conteúdo de cálculo 1. Antes de falar de limite, a gente vai falar sobre a noção intuitiva. Antes de fazer a definição propriamente dita do limite, a gente vai fazer aí essa definição intuitiva, analisando o gráfico, analisando a função, como que ela funciona, né? Então, hoje a gente vai começar por isso e no final da aula a gente faz a definição e resolve aí alguns exercícios, tá? Esse conteúdo de limite, ele vai estar aí na segunda avaliação. Então, se tiver dúvida desde esse começo, é bom que a gente vá tirando essas dúvidas para não deixar acumular mais para frente, ok? Bom, quando a gente fala de limite, tá? Eu vou ter uma função que vai descrever alguma coisa, uma função f de x, certo? E aí eu vou querer saber o limite, ele quer saber o comportamento dessa função quando a gente se aproximar de valores de x específicos, certo? Então, vamos começar com um exemplo aí, o cálculo da área de uma das faces aí de um cubo, certo? A área, se a gente supor que isso aqui seja um cubo, aqui eu tenho um lado L, aqui eu tenho um lado L. Então, cada face dessa aí, ela vai ter uma área que é o lado ao quadrado, certo? Se eu chamar isso aqui, ó, de um x, esse lado dele aqui de um x, essa área pode ser escrita como uma função f de x igual a x ao quadrado, certo? E aí eu tenho o seguinte, esse valor de x aí, ele não vai ser exatamente 3, mas ele vai estar próximo de 3, certo? À medida que a gente for aquecendo esse cubo, qual que é a tendência dele? É ele expandir, certo? Então, eu quero, digamos assim, ó, eu não sei quanto que vale esse lado, mas eu sei que x é um valor que está muito próximo de 3. À medida que ele for sendo aquecido aqui, eu sei que ele tende a expandir, certo? A dilatar. Então, essa área, esse lado aqui do cubo, ele vai ficando cada vez mais próximo aí de 3 unidades, certo? Eu quero saber se o comportamento de x aí, que é o lado do cubo, ele vai se aproximando de 3, então qual que seria o comportamento da área, tá? Então, se eu estou falando que a área é dada por x ao quadrado, é o lado aí ao quadrado, eu vou ter o seguinte, à medida que esse x, esse lado for aumentando, essa área também tende a aumentar, certo? Então, se eu pegar aqui o lado, eu estou chamando ele de x, e a área é o nosso f de x, se eu pegar lá f de x, a área é igual a x ao quadrado, quando eu tiver o meu lado a, o meu lado x igual a 2,9, vai ficar aí 2,9 ao quadrado, e 2,9 ao quadrado é 8,41, certo? Quando esse lado x for igual a 2,93, então a minha área vai aumentar, ela vai para 8,58. Quando esse lado for para 2,96, ele vai aproximando aqui para 8,76. Quando esse lado for 2,99, o que acontece com a área? Ela vai para 8,9. De modo que, à medida que o meu lado aqui se aproxima de 3, eu percebo que essa área ela vai ficando próxima de 9, certo? Então, se eu falar aqui que eu tenho um lado de 3 centímetros, a minha área vai ficando próxima de 9 metros quadrados. Então, o que eu posso afirmar disso aqui, ó? Que o limite do meu f de x igual a x ao quadrado, quando x vai se aproximando de 3, é igual a 9, certo? Eu posso dizer que a área ela vai se aproximando de 9 centímetros ao quadrado à medida que o meu x vai se aproximando de 3 centímetros, certo?
Então, eu tenho o seguinte, o limite, como que ela se comporta quando o meu x é quase 3, mas não é 3 ainda. Quando ele é quase 3, o meu lado, o x, a minha área, que é o x ao quadrado, vai se aproximar de 9, tá? Se a gente pegar aquela função lá, o f de x ao quadrado, desculpa aí, pessoal, o f de x igual a x ao quadrado, tá? O gráfico dessa função é uma parábola, dada aqui conforme mostra esse gráfico aqui do lado. Aqui eu tenho o eixo x, aqui eu tenho o eixo y, que é o nosso f de x. E aí reparem que, à medida que os valores de x vão aumentando, a gente tem os valores de f de x também aumentando. Onde que a gente está analisando essa função x ao quadrado? Bem aqui, ó, próximo de x igual a 3, certo? Então, vamos analisar aqui o seguinte. Tô. Eita. Gustavo, você está conseguindo visualizar aí? Eu vou parar o compartilhamento e começar de novo, ver se vai. Ficou curioso? É sobre as notas da primeira avaliação, sabe? Apareceu? Deixa eu só, já que você tocou no assunto, é porque assim, ó, teve alguns alunos que enviaram lista, fizeram todas as atividades pré-aula. E aí, na hora de cadastrar a nota lá no AVA, eu coloquei as atividades valendo um pouquinho mais. Então, nessa primeira VA, a nota de vocês vai ser mais alta, porque a gente, se for somar a prova, mais as atividades, mais a lista, valia mais de 10 pontos, tá? Então, assim, para alguns foi bom, mas eu ainda preciso conversar com alguns em particular. Então, assim, o recado é que na segunda avaliação é que vocês fiquem mais atentos às datas e a gente vai fazer atividade durante a aula. Porque o que eu tô percebendo é o seguinte, todo mundo deixou para a última hora e aí acabou que nessa de deixar para a última hora teve uns que não fizeram nenhuma. Mas eu vou esperar chegar mais gente pra gente poder conversar, tá bom? Sua nota ficou boa, Gabriel. Sua nota vai ficar boa lá. Gustavo também. E você fez todas as atividades, né? Agora começa a apertar um pouquinho, mas é tranquilo também. Vamos fazer de um jeito que seja, né? Então, bora lá. Bom, na tela anterior, a gente analisou o seguinte, os valores de x, no slide anterior, eu coloquei lá quando x era 2,9, quando ele era 2,93, 2,96. Lá a gente estava analisando qual que era o comportamento da função quando ela ia chegando aqui próximo de 3 pela esquerda, certo? Então, lá, o que a gente percebeu? Que quando ela vai chegando próximo de 3 pela esquerda, quando x tendia aí a 3, quando ele estava próximo, o valor de f de x, ele tende a 9, certo? E pelo gráfico a gente vê que isso realmente acontece. Agora, vamos olhar o que acontece quando ele se aproxima de 3 aqui, ó, pela direita, tá? Quando o x aproxima de 3 pela direita, eu vou pegar, se eu considerar x igual a 3,09, quando a gente substituir lá em x ao quadrado, se eu fizer 3,09 ao quadrado, eu vou obter 9,54. Se eu fizer x igual a 3,06, quando eu fizer x ao quadrado, eu vou obter 9,36. Então, 3,09 estava mais longe,
Aí eu peguei 3,06. Se eu fizer x igual a 3,03, então o meu x ao quadrado vai ficar em 9,18. Tá chegando mais perto ainda aqui de 9, certo? Quando a gente fizer x igual a 3,01, ele tá bem próximo de 3, então o meu x ao quadrado vai ficar 9,06. Então, reparem que tanto quando a gente aproxima de x igual a 3, tanto pela esquerda como pela direita, se eu vier fazendo isso tanto do lado aqui do negativo para o positivo ou do positivo para o negativo, eu vou chegar próximo de 9, certo? Os valores da minha função vão estar sempre ali próximos de 9. Então, eu posso afirmar que existe um limite, né, para a nossa função, que eu falei que é x ao quadrado, que é o lado. Quando x tende a 3, se tiver escrito só assim, ó, certo? Tanto, aí quer dizer o seguinte, que é tanto pela esquerda como pela direita, o limite da nossa função vai se aproximar de 9, certo? Então, nesses casos aí, a gente fala que existe esse limite para essa função. E o que quer dizer esse limite? É como que a função está se comportando quando eu tenho aquele valor de x próximo dele ali. Não precisa ser exatamente o valor de x, mas quando eu estou ali próximo, ok? Por enquanto, a gente ainda não definiu o limite. Esse que eu estou escrevendo aqui como limite, tá? O limite, tá? De x ao quadrado, quando x tende a 3, tomem isso como... Se a gente estiver estudando, vamos dizer assim, eu estou estudando como que a função se comporta próximo de x igual a 3, certo? Então, vamos dizer assim, que eu estou descrevendo o comportamento da minha função f de x, tá? F de x próximo de x igual a 3. Beleza? Vamos pegar aí um outro exemplo. Se eu considerar a função y igual a 2x menos 1, tá? Essa função y igual a 2x menos 1, a gente sabe que ela descreve uma reta. É uma função aqui de primeiro grau, certo? É uma função afim, como a gente estudou lá atrás. E vamos dizer que eu quero determinar como que a minha função se comporta próximo de x igual a 4, certo? Então, eu quero saber o seguinte, ó, aqui próximo de x igual a 4, quais são os valores que essa minha função pode assumir, tá? Então, eu vou substituir aí, quando x for igual a 3,9, a minha função, o meu f de x, vai ficar igual a aproximadamente 6,8, certo? Quando meu x for igual a 3,93, o nosso f de x, que é 2x menos 1, vai ficar 6,86. Quando ele for 3,96, quando x for 3,96, o nosso f de x vai ficar 6,92. Então, reparem que, à medida que eu vou me aproximando aqui, ó, de x igual a 4, tá? Esse valor de f de x vai crescendo e se aproximando de x e y igual a 7, ok? Se eu fizer lá x igual a 3,99, eu vou chegar em f de x igual a 6,98. Então, eu estou dizendo aqui, ó, próximo, tá, de x igual a 4, qual que é a tendência da nossa função? Ela se aproximar de y igual a 7, do valor 7, ok? Isso a gente fez aqui pela esquerda, chegando perto de x igual a 4 pela esquerda. Agora, vamos dizer que eu queira analisar como que a função se comporta quando ela chega próximo de x igual a 4 pela direita. Tá? Por esse lado aqui, ó. Vou botar de outra cor. Quando ela aproxima de x igual a 4 pela direita, tá? Se eu pegar 4,9, 4,09 é maior que 4,06, certo? Então, eu estou vindo da minha direita para a esquerda.
Se eu fizer x igual a 4,09, eu vou ter 7,18. Se eu fizer x igual a 4,06, o meu y, que é a minha função, vai valer 7,12. Se eu fizer x igual a 4,03, reparem que eu estou abaixando aqui os valores de x, chegando mais próximos de 4. E enquanto isso, o que acontece com os valores de f de x? Eles vão se aproximando aí de 7, certo? Então, quando x é igual a 4,01, o meu y vale aí 7,02. O que isso aqui quer dizer? Que quando a gente se aproxima de x igual a 4, certo? Próximo dele aqui, ó, nesse ponto aqui da nossa função. Quando a gente se aproxima de x igual a 4, ó, à medida que x se aproxima de x igual a 4, a minha função f de x se aproxima de 7, certo? Então, se a gente fosse escrever um limite disso aí, seria o limite da nossa função f de x, que é 2x menos 1, quando x tende a 4, ou seja, quando a nossa função se aproxima de 4, nosso x é igual a 7. O que esse limite quer dizer, pessoal? Que próximo desses valores de x, tá? O comportamento da função vai ser ficar ali próximo de y igual a 7. Pode ser para mais ou para menos. Se eu pegar a direita, vai ficar aqui maior do que 7, certo? Quando eu aproximei a direita, eu tinha valores maiores que 7, mas bem próximos de 7. E quando eu tinha a esquerda, eu tinha valores menores, porém bem próximos aí de 7, ok? Para que a gente estuda limite? Para a gente entender depois as taxas de variação de uma função lá na frente. A gente vai falar de novo, vai voltar aqui. Quando eu considero taxa de variação da função, ΔY aí por ΔX, essa noção de limite ela ajuda a gente a entender muito o comportamento da função em determinados pontos, tá? Mais uma função aí para a gente poder analisar. Eu tenho a função y igual a x ao quadrado, x mais 1 ao quadrado. Então, vamos analisar o que acontece com essa função quando a gente se aproxima aqui de x igual a menos 1. Então, eu quero descobrir como que a minha função f de x ou y, né? Como que o meu y se comporta quando eu tenho o x aproximando aqui de menos 1, certo? Então, quem quiser fazer aí na calculadora, eu até peguei ela aqui para a gente poder fazer. Se eu pegar valores muito próximos de menos 1, por exemplo, 0,99 mais 1 ao quadrado, certo? Se eu pegar valores muito próximos aí de menos 1, deixa eu só colocar. Ó, se a gente fizer x igual a menos 0,99, certo? Ele tá bem pertinho aqui de menos 1, x igual a menos 1, vou pôr aqui 0,99. Mas ainda não tá lá em cima, beleza? Então, eu vou ter aí, quando eu fizer x igual a menos 0,99, meu y vai ficar 1 sobre menos 0,99 mais 1 ao quadrado. Quando a gente dividir isso aí, isso aqui vai ficar igual a 10.000. Então, já é um valor lá em cima, certo? Se eu fizer x igual a menos 0,999, ou seja, eu estou considerando agora um valor mais próximo ainda de menos 1, certo? Então, o nosso y vai ficar y igual a 1, dividido por menos 0,999 mais 1 ao quadrado, tá? Isso aí vai ser igual
a 1 milhão, certo? Vamos fazer só mais um para a gente poder conferir, ó. Menos 0,9999. Então, quando eu substituir, y vai ficar 1 sobre menos... Deixa eu apagar isso aqui. Menos 0,9999 mais 1 ao quadrado, certo? Quando você substituir isso aí lá na calculadora, isso aqui vai dar 100 milhões. Faltou zero aqui ainda. Aí, assim. Então, à medida que a gente vai chegando perto de menos 1, à medida que eu vou chegando aqui bem pertinho de menos 1, o que acontece com o valor da função? Ele cresce, certo? Ele vai crescendo aqui, ó, crescendo, à medida que ele vai ficando muito grande. Então, eu posso afirmar assim, ó, que quando x se aproxima de menos 1, a nossa função y se aproxima de mais infinito. Ou seja, ela vai crescer até um valor muito grande, de modo que bem pertinho ali de menos 1, ela assume um valor muito alto. Porém, se a gente substituísse, simplesmente substituísse menos 1 aqui, ó, a gente ia ficar com 1 dividido por menos 1 mais 1 ao quadrado. Menos 1 mais 1 é 0, tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Que a nossa função, ela não é definida, tá? Ela não vai ser definida em x igual a menos 1. Ou seja, eu não conheço como que a função se comporta em x a menos 1. O que eu posso fazer é descrever como que ela se comporta em valores muito próximos de x igual a menos 1. Longe de, e quando for igual, exatamente igual a menos 1, eu não posso dizer nada, porque nesse ponto ela não é definida, tá? Sempre que cair nisso aqui, numa divisão por zero, a gente chama de uma indefinição. E aí a gente tem que trabalhar para tirar essa indefinição do nosso limite, ok? Isso aqui a gente vai trabalhar isso aqui lá na frente, mas nas próximas aulas mesmo, tá? Deixa eu só fechar esse WhatsApp para ele não ficar atrapalhando a gente aqui. Então, vamos lá. Uma das formas de obter o limite é esse que a gente vinha fazendo agora. É analisar o gráfico da função e descrever como que ela se comporta em um determinado ponto. Então, intuitivamente, a gente pode determinar o limite de uma função pelo gráfico, que foi o que a gente fez nos exercícios anteriores, tá? Reparem que eu ainda não defini limite, eu não fiz uma descrição formal dele, mas lá atrás a gente falou o seguinte, ó, que o limite de 1 sobre, aqui era x mais 1 ao quadrado, quando x se aproximava de menos 1, a gente falou que era mais infinito. Aquilo que a gente fez lá no gráfico agora há pouco é descrever a função dessa forma, certo? Só que eu ainda não fiz isso formalmente. Então, como que a gente faz a determinação do limite pelo gráfico? Analisando na figura mesmo como que a função se comporta próximo dos valores que a gente estiver analisando. Eu coloquei aqui como um primeiro exemplo a função f de x, tá? Igual a x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Aqui a gente não vai atribuir valores para ela, tá? A gente vai fazer só análise do gráfico. Então, ela descreve aí uma reta, certo? Essa reta, ela não é definida em x igual a 1. Reparem que aqui tem essa bolinha aí, ó. Quando tem essa bolinha, quer dizer o quê? Que a função não é definida nesse ponto, certo? Não tem um valor certo para a função em x igual a 1. Por que que eu não tenho? Se eu substituir isso aqui, ó, x igual a 1 na função, ia ficar 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1, certo? E 1 menos 1 é 0.
Então, a gente queria numa divisão por zero e isso não pode. Então, por isso que tem a bolinha aqui, ó, dizendo que ela não é definida nesse ponto, ok? Mas, próximo desse ponto, por exemplo, aqui em x igual a 0,999, certo? Vamos pegar um valor que seja bem próximo. Ou aqui em x igual a 1,001. São valores que estão próximos de x igual a 1, bem próximos, mas que são diferentes de x igual a 1, certo? Então, tanto para x igual a 0,99 ou x igual a 1,01, nesses pontos aí, ó, a nossa função vai estar aqui bem próxima de y igual a 2. Então, eu posso colocar aqui o seguinte, que o limite, ou seja, o comportamento da minha função, quando o meu f de x, do meu x se aproxima de x igual a 1, a minha função f de x se aproxima de y igual a 2, certo? Então, determinar o limite pelo gráfico, eu falar assim, não. Quando eu tenho valores próximos aqui de x igual a 1, eu vou ter valores de f de x próximos de y igual a 2. É só isso o limite, certo? Eu vou descrever como que a função está se comportando próximo ali daquele valor que eu estou analisando. Se aparecer dessa forma aqui, ó, pessoal, o limite de f de x, quando x tende a 1 e um sinalzinho de mais aqui, então significa o seguinte, eu estou analisando, quando tem o sinalzinho de mais, eu estou analisando ele aqui pela direita, certo? E quando tem o sinalzinho de menos, se tiver assim, ó, o limite de f de x, quando x tende a 1 e um menos aqui, significa que a gente está analisando pela esquerda, ok? Então, vamos pegar aqui, ó, pela direita, a partir de x igual a 1. Então, quando eu tiver x igual a 1,001, o valor de f de x vai estar muito próximo de 2, certo? Agora, quando eu analisar pela esquerda, quando o meu x for igual a 0,9999, o valor que também vai estar muito próximo de 2. Então, nesses dois casos, eu falo que o meu limite de f de x é igual a 2, ok? O que eu quero que fique claro para vocês? O limite, ele vai descrever a função, o comportamento da função, quando x tomar um valor próximo disso aqui, ó, certo? Do valor que a gente estiver colocando lá. Ok? Quando não aparecer nem mais nem menos, você olha para os dois lados, tanto pela esquerda quanto pela direita, tá? Essa função g de x que eu coloquei aqui, ela tem aqui uma exceção, vamos dizer o seguinte. Ele está falando assim, aqui a função g de x, que está aqui no gráfico, ela é igual a x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, que é essa função que a gente tem aqui, certo? Só que, no ponto x igual a 1, a minha função assume o valor 1, certo? Então, se eu pegar aqui, ó, o gráfico da função para x igual a 1, o x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1 é indefinido, certo? Nesse ponto x igual a 1. E em x igual a 1, o valor da função é simplesmente 1. Tá bem aqui, tá? Se eu for pedir para calcular assim, ó, determine o limite da função g de x quando x tende a 1. Então, o que eu estou querendo saber disso aqui? Eu quero saber como que a função g de x se comporta quando eu estiver estudando muito perto de 1, certo? O que seria muito perto de 1? Imediatamente antes de x igual a 1 e imediatamente depois de x igual a 1. Imagina que seria aí 0,999, 1,001, certo? Seriam esses pontos. Como que ela está ali pertinho de x igual a 1? Então, pertinho de x igual a 1, pelo gráfico, a minha função f de x não fica
pertinho de y igual a 2, certo? Se eu pegar aqui em 0,99, eu vou ter um valor ligeiramente menor do que 2. Se eu pegar aqui em x igual a 1,01, eu vou ter um valor ligeiramente maior do que 2. Então, eu posso dizer assim, ó, que o limite dessa função é igual a 2, ok? Tranquilo até aqui, pessoal? Tá dentro mais ou menos do que vocês já estudaram, ou já viram pelo menos uma vezinha. Por que eu gosto de fazer essa aula primeiro no gráfico, para depois a gente fazer definição e cálculo de limite algebricamente? Porque muitas vezes a gente começa a estudar limite e tem dificuldade de entender que o limite é o comportamento da função num intervalo específico. Então, antes de partir para o cálculo algébrico, eu quero mostrar isso aqui para vocês, tá? Bora lá, então. Uma outra forma de escrever esse limite, tá? Seria escrever a função mesmo. Então, próximo de x igual a 1, a nossa função ela é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, quando x tende a 1, ok? Então, essas duas formas aqui, ó, são equivalentes, desde que você escreva, deixe claro lá quem é o seu g de x. E, por último, eu coloquei aqui a função h de x igual a x mais 1. Reparem que o gráfico dessa função é idêntico àquela que a gente estava estudando agora há pouco, que é x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1. E a diferença é que nesse ponto aqui, ó, a gente tem a função definida, tá? A função, ela assume um valor quando a gente tem x igual a 1. Se eu fizer x igual a 1 na nossa função, vai ficar ali 1 mais 1 é igual a 2, certo? Então, nesse caso aqui, pessoal, a gente tem um caso que a gente vai estudar lá na frente ainda, vai tratar ele como um caso especial, que o limite da nossa função h de x, quando x tende a um determinado valor aí, que no caso é 1, é igual ao próprio valor da função no ponto, certo? Esse aqui é um caso especial, porque a função é definida em x igual a 1, certo? E a gente vai estudar ele com mais detalhes nas próximas aulas. Da mesma forma, ó, se eu pegar aqui quando x é igual a 0,99 ou quando x é igual a 1,001, em valores muito próximos de 1, a gente vai ter valores de y muito próximos de 2. Então, a gente poderia dizer aí que o limite de x mais 1, quando x tende a 1, é igual aí a 2, ok? Deixa eu só voltar aqui um detalhe importante. Uma coisa que eu quero observar com vocês é que nessa função que a gente estudou, g de x, tá? O gráfico dela é uma reta idêntica àquela função h de x que a gente acabou de falar nela, tá? Então, graficamente, elas são idênticas. Qual que é a diferença? Algebricamente, vamos dizer assim. Essa função g de x, ela tem uma definição, uma restrição aqui, que em x igual a 1, o g de x vale 1. Então, a gente tem um ponto fora do gráfico, tá? E que o x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, nesse ponto aqui ele não é definido, certo? Então, quando a gente pega lá o limite da nossa função g de x, quando x tende a 1, ele vai assumir valores próximos de 2, certo? Nesse caso aqui, o limite de g de x, tá? Quando x tende a 1, é diferente do valor de g no ponto x igual a 1, certo? Por quê? O valor da função
em x igual a 1, ele restringiu que seria em y igual a 1, aqui, certo? Então, nesse caso aqui, o valor do limite é diferente do valor da função no ponto. Agora, no outro caso que a gente estava falando, no caso a função é definida no ponto. Então, ela está sendo definida aqui em x igual a 1. Então, eu vou ter que em x igual a 1, a minha função ela é definida, certo? Ou seja, ela assume um valor. No caso lá, quando x for igual a 1, eu vou ter 1 mais 1, que é igual a 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem o limite da função h de x, quando x tende a 1, é igual ao i o valor da função naquele mesmo ponto, certo? Então, nesse caso, são funções diferentes. Embora o gráfico dela seja muito parecido, a gente tem funções diferentes, beleza? No caso, a função é definida no ponto. Então, ela está sendo definida aqui em x igual a 1. Então, eu vou ter que em x igual a 1, a minha função ela é definida, certo? Ou seja, ela assume um valor. No caso lá, quando x for igual a 1, eu vou ter 1 mais 1, que é igual a 2. Então, nesse caso aqui, a gente tem o limite da função h de x, quando x tende a 1, é igual ao i o valor da função naquele mesmo ponto, certo? Então, nesse caso, são funções diferentes. Embora o gráfico dela seja muito parecido, a gente tem funções diferentes, beleza? Exemplo, a gente vai obter o limite dessas funções só analisando o gráfico. Então, a gente vai observar cada uma dessas proposições e se é verdadeira ou falsa, tá? Então, bora lá. O gráfico dessa função, ele não descreve algebricamente qual que é a função, ele só deu o gráfico, o exercício só deu o gráfico dela. E aí, ele coloca o seguinte: o limite de f de x quando x tende a zero existe. Então, vamos analisar como que a função se comporta quando a gente chega aqui próximo de x igual a zero. Quando a gente chega de próximo de x igual a zero, vocês concordam que os valores da minha função, os valores de y, vão tendendo a zero também, tanto pela esquerda como pela direita. À medida que eu vou chegando próximo de x igual a zero, os valores de y vão chegando aí próximos de y igual a zero. Então, o limite existe? Existe, certo? A função vai assumir os mesmos valores, tanto pela direita quanto pela esquerda. Elas vão se aproximar lá, os valores da minha função vão aproximar de f de x igual a zero, certo? Então, até quem quiser escrever aí, ó, o limite dessa função que está aí no gráfico, quando x tende a zero, é igual a zero. Reparem que ele veio aproximando aqui de zero, ok? O limite de x, f de x, quando x tende a zero, é igual a zero. Essa também é verdadeira, é o que a gente acabou de analisar aqui, ó. À medida que os valores de x vão aproximando aqui de zero, a gente tem os valores da função também aproximando de zero, tá? A terceira proposição é que o limite de f de x, quando x tende a zero, seja igual a 1. Se aqui em cima a gente falou que quando ele tende a zero, o limite é zero, então automaticamente essa aqui tem que estar errada, certo? Por quê? À medida que x aproxima de zero, a gente tem aí os valores da função aproximando de zero também, tá? O limite de f de x, quando x tende a 1, é igual a 1. Então, vamos analisar o que acontece com essa função, tá? Vamos analisar aqui o que acontece com a função quando a gente se aproxima de x igual a 1. Quando a gente se aproxima de x igual a 1, aqui, ó, pela esquerda, tá vindo, analisando daqui para cá, o que acontece com os valores da função? Eles estão mais próximos de menos 1, certo? Então, a gente pode escrever assim, ó, o limite da nossa função f de x, quando a gente se aproxima de x igual a 1 pela esquerda,
ele vai chegando mais próximo de menos 1. Agora, quando a gente chega próximo de x igual a 1 pela direita, certo? À medida que eu vou chegando aqui próximo de x igual a 1 pela direita, esses valores de f de x vão chegando próximo de zero, certo? Que é essa reta aqui, ó. Então, eu posso escrever o seguinte, ó, que o limite de f de x, quando a gente chega próximo de x igual a 1 pela direita, eles se aproximam de zero, tá? Então, nesse caso, reparem que se pela esquerda a gente tem um valor e pela direita a gente tem outro, o limite de f de x quando x tende a 1, ele não existe, tá? Nesse caso, a gente fala que ele não existe. Por quê? Pela direita ele assume um valor, pela esquerda ele assume outro. Então, se não tiver um sinalzinho aqui, ó, em cima, indicando se é pela direita ou pela esquerda, a gente vai falar que ele não existe, certo? Não existe um único valor para o qual o x o converta, ok? Vamos analisar agora essa outra função f de x, tá? Essa função f de x. Reparem que o exercício ele não dá a lei de formação dela, ele só quer que a gente analise o comportamento da função quando a gente tiver x aproximando de um determinado valor. Então, para nós aqui não interessa a lei de formação, tá? Eu só quero saber como é o comportamento da função pelo gráfico, tá? Como que a função se comporta? Ele está perguntando aqui o limite de f de x quando x tende a zero do lado de cá, pela direita, certo? Então, vamos analisar quais são os valores que a função assume quando ela vai aproximando aqui de x igual a zero pela direita. Quanto mais próximo de zero eu tiver aqui, vocês concordam que menor vai ser o valor da função? De modo que quando eu tiver x igual a zero, certo? Quando eu estiver bem próximo de x igual a zero, o meu y também vai valer zero. Então, o limite aqui, ó, o meu f de x é igual a zero. Ou seja, quando eu tiver x bem pertinho ali de zero pela direita, a minha função também vai ser zero. Agora, vamos analisar pela esquerda, tá? Quando eu for chegando aqui, ó, bem pertinho de zero, só que agora pela esquerda, por aqui, pela parte negativa de x. À medida que eu vou chegando aqui em valores próximos de zero, eu vou assumindo valores menores para f de x, para y. De modo que quando eu estiver muito perto de x igual a zero, eu vou ter um valor de f de x muito próximo de zero também, certo? O limite de f de x quando x tende a zero. Aqui ele não especificou se é pela direita ou pela esquerda. E aí vamos pegar o resultado que a gente já analisou antes. Quando x tende a zero, tanto pela direita como pela esquerda, os dois lados não converteram para f de x igual a zero. A tendência dele era para ir para y igual a zero. Então, a gente tem assim, o limite de f de x quando x tende a zero é zero, tá? Agora, vamos analisar como que fica o limite de f de x quando x tende a 2. Ou seja, à medida que eu vou me aproximando aqui de x igual a 2, certo? Quando eu vou me aproximando de x igual a 2, reparem que a gente vai chegando cada vez mais próximo aqui, tanto pela direita como pela esquerda, eu vou chegando próximo de valores de y igual a 4. Então, quando x tende a 2, o meu f de x tende a 4. Ok? Bom, então, quando a gente trata de limites obtidos pelo gráfico, a gente não precisa conhecer a lei de formação de f de x para descrever o comportamento dessa função. Basta a gente conhecer o gráfico, e aí eu vou conseguir descrever o comportamento dessa função, certo? Quando a gente estiver falando do limite.
Eu estou descrevendo o comportamento da função f de x quando x assumir aí algum determinado valor. Ok? Por enquanto, a gente não falou, tá, de definição. Tudo aqui a gente fez intuitivamente. A gente foi analisando o gráfico e descrevendo como que essa função aí se comporta. Beleza? Vamos pegar aqui o seguinte, algumas observações que eu acho que é importante da gente fazer antes da gente fazer uma definição formal de limite, tá? Toda vez, quando a gente considera aqui essa função f de x ou qualquer uma outra, vou desenhar aqui, ó, tá? Para qualquer função f de x que eu tiver aqui, toda vez que eu alterar um valor de x, eu vou alterar um valor de y, certo? Então, vamos dizer que eu estou analisando o comportamento dessa função em torno de uma posição aqui x0. Associado a esse valor de x0, eu vou ter aqui um limite, que é o valor que a minha função pode chegar ali perto, certo? Se eu mexer no valor de x, se eu alterar aqui x para mais, tá? Ou para menos, eu vou gerar aqui também uma alteração no limite. Então, quando eu mexer no valor de x, eu vou mexer aqui no valor de y. O caso da função é assim. E a mesma coisa que eu considerar o limite. Se eu considerar x ao redor de um valor de x0, se eu pegar um intervalo antes e depois de x0, eu vou ter uma tolerância, vamos dizer assim, lá no valor do limite para mais ou para menos, certo? Mexeu no x, mexe aqui no f de x, e mexendo no f de x, a gente vai ter aí alterações no valor do limite, ok? Então, vamos para a definição formal aí do limite, tá? Vamos considerar que a gente tem uma função qualquer definida em um intervalo em torno de x0. Então, eu estou considerando uma função que vai ter aqui um valor em torno de x0. Ou seja, se eu atribuir um valor de x0, eu tenho um valor aqui de fx correspondente, tá? Pode ser que em x0, exceto talvez em x0, pode ser que ela não seja definida em x0, mas ao redor dele sim, tá? Então, a gente diz que f de x tem um limite L quando x tende a xl. O que é esse tende? A gente pode dizer quando x se aproxima de x0. Uma outra forma de ler a definição seria essa, tá? Então, a gente escreve o seguinte, o limite de f de x, quando x tende a x0, um determinado valor é L. Quando é que esse limite pode existir? Toda vez que eu tiver um valor epsilon maior do que 0, ou seja, ele não pode ser negativo, tá? Existir um valor correspondente delta maior do que 0, tal que para todos os valores de x, quando eu fizer x menos x0, isso aqui vai ser maior do que 0 e menor do que esse delta que eu estou estipulando, certo? E o meu f de x menos o limite vai ser menor do que esse epsilon. Pessoal, às vezes a definição parece tão complicada, mas eu acho que a forma mais simples da gente entender ela é fazer o seguinte, ó. Eu estou dizendo que ao redor de x0, que é um ponto qualquer que eu vou escolher, a minha função assume um valor L, que é o que eu chamo de limite. Ou seja, toda vez que eu fizer um valor próximo de x0, meu y vai assumir um valor próximo desse limite, certo? Qual que é a condição para esse limite existir? É que se existir um delta é um número qualquer, maior do que 0. De modo que quando eu faço x0 mais delta, ou seja, eu vou criar um intervalo aqui em x, certo? x0 menos delta, x0 mais delta. Isso aqui vai gerar também uma variação aqui em y, que vai ser o limite mais esse epsilon, ou o limite menos esse epsilon, certo? Se eu criar uma variação em x,
eu automaticamente crio essa variação aqui em y, certo? Qual que é a condição para isso aqui existir? Se eu fizer o valor da minha função menos o limite, isso aqui tem que dar um valor menor do que esse intervalo que eu criei. E se eu fizer o valor de x menos x0, tem que ser menor do que esse delta que eu criei lá em x, ok? Eu vou falar uma coisa aqui que, como diz, os matemáticos não podem me ouvir, mas na prática mesmo, a gente pouquíssimo utiliza a definição formal de limite. Eu, como professora, eu julgo muito mais importante você entender o conceito de limite do que saber a definição dele, certo? Então, o que é importante? Importante é você olhar um gráfico e saber reconhecer o limite da função. É você saber quando o limite tem uma indeterminação, que você precisa tirar ela dali, certo? Então, preocupem-se com essas coisas. Definição formal não é tão importante assim para nós agora, ok? Essa reunião do Teams, deixa eu só parar isso aqui, peraí. Admitindo eles na sala. Bom, quando a gente trata de limite, tá? Vocês chegaram agora, a gente estava falando o seguinte. Quando a gente trata de limite, a gente quer saber qual é o comportamento da função quando o x assume um valor próximo do que a gente tem aqui no limite, certo? Então, por exemplo, 5x menos 3, tá? Ele é uma reta, descreve uma reta. Se a gente for olhar o gráfico dessa função aí, acho que hoje tá ruim o desenho, viu? Então, a gente tem aí uma reta. Deixa eu só colocar aqui assim. Colocar aqui como eixo y e aqui como o eixo x, certo? Então, como que ficaria o gráfico dessa função? Quando x for igual a 1, então a gente vai ficar, a nossa função é 5x menos 3, então ia ficar 5 vezes 1 menos 3 é igual a 2, certo? Quando x for igual a 2, vai ficar 5 vezes 2 menos 3 é igual a 7. Vou pôr aqui quando x for igual a 0, tá? Quando x for igual a 0, vai ficar 5 vezes 0 menos 3 é igual a menos 3. Então, se a gente for pegar aí o gráfico da função, quando x for igual a 0, y é aqui menos 3. Quando x for igual a 1, 2, 3. Quando x for igual a 1, o nosso y é igual a 2. Vou fazer fora de escala mesmo, tá, pessoal? Só para a gente poder... Quando x for igual a 1, y é igual a 2. Tá aqui, é uma reta. Tá? Então, o exercício está pedindo para a gente definir o seguinte, ó. Qual é o limite de 5x menos 3 quando x tende a 1? O limite de 5x menos 3 quando x tende a 1, se a gente substituir esse valor de x aí, a gente vai ver que 5 vezes 2, 5 vezes 1, né? 5 vezes 1 menos 3, isso aí vai ser igual a 2. Então, ele está pedindo para a gente mostrar, através da definição, que isso aqui é verdade, tá? Então, o que a definição coloca? Pela definição de limite, eu tenho o seguinte. Se eu tenho um limite L para minha função, nesse caso aqui, o meu limite é igual a 2, certo? Quando x tende a um determinado valor inicial, que é o nosso x0, é o valor que a gente está analisando ali próximo. Nesse caso, é o x0 igual a 1, certo? Se eu fizer f de x menos o meu limite, tá? Isso aqui tem que ser menor do que um valor epsilon, um epsilon qualquer, que eu posso pegar aqui para mais ou para menos, certo? E se eu fizer x menos x0, x que eu pegar menos x0, isso aqui tem que ser menor do que um delta,
tá? Ou seja, existe um intervalo que eu vou fazer aqui, ó, que vai me dar um intervalo aqui em y, certo? Então, basicamente, eu tenho que achar um epsilon maior do que zero e um delta maior do que zero, ok? Então, vamos pegar aqui para essa função nossa, para fazer esses cálculos aí, da gente testar essa definição. Deixa eu só... Então, o valor de f de x, quem que é o nosso f de x? Ele vai ser 5x menos 3. Essa é a nossa função. O limite que a gente está estabelecendo aqui é 2. Então, vai ficar 5x menos 3, que é o valor da nossa função, menos 2, certo? O módulo disso aqui tem que ser menor do que esse epsilon que a gente vai escolher. Então, se a gente for pegar, vai ficar aqui o módulo de 5x menos 5, menor do que epsilon, certo? Se eu quiser aqui, eu posso colocar isso aqui em evidência, ó, e fazer 5 vezes x menos 1 menor do que epsilon. E aí eu posso escrever assim, ó, que o módulo de x menos 1, se esse 5 está aqui multiplicando, ele passa aqui dividindo, certo? A outra condição que a gente tem para ter o limite é que o nosso x menos o x0 esteja maior do que zero e menor do que delta. Então, eu vou ter isso aqui, ó, um módulo de x. O x0 a gente está analisando em torno de x igual a 1. Então, vai ficar x menos 1 menor do que delta, certo? Aqui atrás, ó, eu tinha colocado o seguinte, que o meu x menos 1, o módulo de x menos 1, é igual a epsilon sobre 5. Então, isso aqui sugere que a gente tenha lá o delta igual ao epsilon sobre 5. Reparem que os dois são positivos, tá? Então, o que ele está dizendo aqui? Se eu pegar em torno de x0, se eu fizer um x0 mais um delta, certo? Isso aqui é a mesma coisa eu fazer um x0 mais um epsilon sobre 5. Sempre que eu mexer nesse valor de x aqui, eu vou alterar aqui um valor em y também, certo? Se eu fizer aqui uma variação no meu epsilon, aqui no valor do limite, em 1 unidade, esse valor que eu vou alterar aqui, o limite em torno do qual eu vou analisar, vai alterar em 1 dividido por 5. Seria mais ou menos isso, certo? Se eu pegar lá um epsilon igual a 1, ou seja, se eu olhar a função entre y igual a 1 e y igual a 3, para fazer isso aqui, para analisar dentro desse intervalo, eu vou ter aqui o meu y, o meu delta, quer dizer, 1 dividido por 5, vai ser delta igual a 0,2. Então, eu vou analisar o x entre x igual a 1,2 e 0,8 aqui, certo? Dentro desse intervalo, se eu variar 0,2 para mais ou para menos em x, lá na minha função eu vou variar uma unidade para cima ou para baixo, beleza? Então, o limite existe e é igual a 2. A gente achou um valor de delta que se adequa aí, vamos dizer, nesse intervalo que a gente tem, ok? Gente, deixa eu só fazer um comentário breve aqui com vocês. Então, vamos lá. Então, eu sei o seguinte, quando x se aproxima de x igual a 1, eu vou ter a minha função aproximando de x igual a 2. E esse aqui é uma daquelas exceções que eu falei, que o limite da função, ele é igual ao valor da função no ponto, tá? Então, o limite é igual ao valor de f de x em x igual a 1. Então, vamos determinar aí de novo aquele delta e o epsilon para que esse limite aí ele exista, vamos dizer assim, tá? Nesse caso aqui, o nosso limite é igual a 2. O ponto que a gente está analisando, x0, é igual a 1, certo? Então, eu tenho que achar um delta e um epsilon para que, quando eu fizer x0 mais delta, eu obtenho aqui
um f de x, tá? Ou um limite mais epsilon. Nesse caso aqui, o f de x é igual ao limite. Lembre-se que não são todos os casos que é assim, tá? Então, eu vou pôr aqui um limite mais esse epsilon. Então, qual que é a condição que a gente tem? Que o f de x menos o limite seja menor do que esse epsilon, que é isso que a gente está procurando, tá? E que x menos x0 seja menor do que o delta. Então, o nosso f de x ele vai ser 3x menos 1 aqui, menor do que epsilon. Então, 3x menos 2, gente, desculpa. Nosso L aqui vale 2, né? O limite L é igual a 2. Então, vai ficar 3x menos 3 tem que ser menor do que o epsilon. E a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no outro. Ó. Se eu fizer colocar o 3 aqui em evidência, vai ficar 3 que multiplica x menos 1. Isso aqui tem que ser menor do que epsilon. Então, sugere que o módulo de x menos 1 seja menor do que epsilon sobre 3. Ok? Agora, vamos pegar esse valor aqui. Ó. A gente está analisando em torno de x igual a 1. Então, quando eu fizer qualquer valor de x menos 1, isso aqui tem que ser menor do que delta, tá certo? Então, qualquer valor tem que ser maior do que 0. É um limite, vamos dizer assim, eu estou analisando valores de x que vão me dar um delta. Quando eu fizer x menos 1, vai ser maior do que 0. Então, só para pensar um pouquinho nisso aqui, ó. Se tem que ser maior do que 0, vocês concordam que o x não pode ser igual a 1, o x não pode ser igual a menos 1, certo? Menos 2, porque eu cairia em valores negativos. Então, eu estou analisando para valores maiores do que x, maiores do que 1. Deixa eu só ver isso aqui. Então, vamos lá. Se o módulo de x menos 1 é igual a delta, é menor do que delta, então sugere que o nosso delta tem que ser o epsilon sobre 3. Se isso é menor do que delta, x menos 1 é menor do que delta, e ele também é menor do que o epsilon sobre 3, então o nosso delta é igual ao epsilon sobre 3, certo? Então, vamos dizer aí que eu faça um epsilon igual a 1. Vamos dizer assim, para esse epsilon igual a 1, eu vou ter aqui um delta igual a 0,3333 indefinido, né? Ou seja, se eu fizer 1 dividido por 3, esse valor ainda vai dar maior do que 0. E aí, quando eu fizer uma variação de 0,33 em x, eu vou ter uma variação de 1 lá no meu limite em y, certo? Então, se eu estou analisando ali em torno de x igual a 1, deixa eu só apagar isso aqui. Se ali a gente está analisando em torno de x igual a 1, se eu fizer x mais delta, então vai ficar 1 mais 0,33. Isso aqui vai gerar um valor que vai ser o meu limite mais epsilon. Então, ou seja, um limite que é igual a 2 mais 1, ok? Então, o nosso limite existe porque a gente teve um delta positivo maior que 0, né? Vamos pegar agora esse exemplo para a gente fazer o cálculo do limite substituindo o valor de x e pelo gráfico. Então, ele fala o seguinte, analise o gráfico e determine o limite da raiz de x menos 1 quando x tende a 5. Então, a gente está interessado em saber o comportamento da nossa função quando o x se aproxima aqui de 5. Então, quando o x se aproxima de 5, se eu analisar aqui pela esquerda, à medida que eu vou tendo valores próximos de x igual a 5, eu vou chegando em valores de y próximos a 2, certo?
A mesma coisa, ó, se eu analisar aqui pela esquerda, pela direita, se eu for chegando próximo de x igual a 5, se eu pegasse lá 5,1, 5,001, eu vou chegando em valores cada vez mais próximos de y igual a 2, certo? Então, quanto mais próximo de x igual a 5, mais próximo de y igual a 2 eu vou estar. Então, pelo gráfico, esse limite aí é igual a 2, certo? Agora, vamos pegar o seguinte, ó. Para esse limite, que a raiz de x menos 1 igual a 2, quando x tende a 5, determine um delta maior do que 0, que sirva para um epsilon igual a 1. Ou seja, um delta maior do que 0 que sirva para todo x. O que significa esse epsilon maior do que 1, igual a 1? A gente achou o seguinte, ó, que quando x, tá? Quando o nosso valor de x tende a 5, aqui, o nosso valor de L é igual a 2, certo? L é igual a 2. Então, ele está falando o seguinte, determine um delta, pela definição lá, ó, um delta, que sirva para epsilon igual a 1. Ou seja, se eu fizer L mais epsilon, vai ser 2 mais 1, que é 3. Eu vou ter esse ponto, certo? E se eu fizer L menos epsilon, vai ficar 2 menos 1, que é igual a 1, que vai estar aqui, ó. Certo? Então, reparem, pessoal, que agora, pela definição de limite, a gente quer achar o seguinte, um valor de delta, certo? Um valor de delta que analise o comportamento da nossa função para f de x igual a 1 e f de x igual a 3, que esteja dentro desse intervalo, tá? A gente vai fazer isso algebricamente, mas antes disso, vamos fazer no gráfico. Para x igual a 1, ó, para y igual a 1, lá no gráfico eu tenho x igual a 2. Então, aqui está x igual a 2, x igual a 5, vou separando aqui, ó. E para y igual a 3, vamos ver qual que é o valor de x correspondente, ó. Para y igual a 3, a gente vai ter aqui, mais um pouquinho, aqui, né? A gente vai ter aí o nosso y, nosso x igual a 10. Para y igual a 3, x é igual a 10. Ok? O que o exercício quer que a gente determine? O valor de delta, porque aqui ele já deu o valor de epsilon. Para o nosso limite estar aqui entre 1 e 3, quanto que tem que ser aquele delta, que vai ser o valor que eu vou fazer? X mais delta, x menos delta, para chegar aqui nesse valor que eu quero, ok? Então, como que a gente vai fazer isso? Usando a definição de limite, tá? A gente tem o seguinte, ó, o nosso limite L é igual a 2, o ponto em torno do qual a gente está analisando é x0 igual a 5, então vai ficar lá, a gente tem que ter o f de x menos o limite, o módulo disso aqui menor do que epsilon, certo? O epsilon, nesse caso, o exercício deu que é igual a 1. E aí ele quer que a gente determine o valor de delta. Então, o f de x vai ficar... O f de x é a raiz quadrada de x menos 1. Ok? Menos o limite. O limite é igual a 2. Isso aqui tem que ser menor do que 1. Então, basicamente, pessoal, é resolver essa inequação. Ok? Eu acho que eu não fiz nenhuma revisão com vocês sobre inequações, né? Agora que eu tô lembrando isso aqui. Eu vou resolver, né? Se tiver alguma dúvida no meio do caminho, vocês param e perguntam, tá? Como isso aqui tem módulo, tá? Então, eu posso ter mais ou menos isso que tá dentro do módulo.
Para tirar ele do módulo, eu vou escrever o seguinte, ó. Eu vou pôr menos 1 de cá, para representar a parte negativa, tá? Então, eu vou colocar que isso tem que ser maior do que menos 1. E vou tirar esse módulo, vai ficar x menos 1, tá? Menos 2 aqui, menor do que 1. Como a gente tem uma inequação, para a gente poder resolver isso aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou passar esse menos 2 para cá, para o lado de cá da igualdade. Então, vai ficar menos 1, da desigualdade, né, nesse caso. Vai ser igual a raiz de x menos 1. Se ele tá de cá menos, ele vai passar para cá mais. Então, 1 mais 2 é igual a 3, tá? Para a gente poder tirar essa raiz daqui, ó, a gente pode elevar toda a inequação ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado vai dar 1. A raiz de x menos 1 ao quadrado vai dar x mais 1, certo? E 3 ao quadrado é igual a 9. Quem ficar na dúvida, pessoal, resolve a inequação por partes, tá? Então, eu tenho aqui 1 menor do que x mais 1, menor do que 9. Se você quiser resolver ela por parte, resolve isso aqui primeiro, ó. Então, o 1 tá de cá positivo, vai passar para cá. Que não é mais, não é menos, né? É x menos 1. X menos 1, x menos 1. O sinal, o quadrado eleva só a raiz aqui. Então, se ele tá de cá menos, vai passar para cá mais. Então, vai ficar 1 mais 1 menor do que x, certo? Se a gente fosse resolver essa parte, ele tá de cá menos, passaria para cá mais. Então, vai ficar 9 mais 1, 10, certo? Então, o x, ele tá dizendo aqui o seguinte, ó, que para a gente ter um epsilon igual a 1, a gente tem que ter um x entre 2 e 10, certo? Então, para ter um x entre 2 e 10, a gente tem que determinar aí qual que vai ser, o epsilon vai ser igual a 1 para qualquer valor aqui de x entre 2 e 10. Isso aqui vai ser válido, tá? E aí, para determinar o valor de delta, com o exercício pede que a gente determine um delta maior do que 0, que sirva para qualquer x, para ele ficar aí entre 2 e 10. A gente pode usar a segunda parte lá, ó, que o x menos x0 tem que ser maior do que 0 e menor do que delta, certo? Então, vamos pegar aí x menos 5, tem que ser menor do que delta e maior do que 0. Se a gente pegar para x igual a 10, certo? Quando x for igual a 10, então vai ficar 10 menos 5. Nesse caso aqui, eu vou ter um delta. 10 menos 5 dá 5. Se eu fizer um delta menor do que 5, eu vou conseguir ficar aí dentro desse intervalo, ok? Ó, eu vou falar a verdade para vocês. Essa parte de definição eu não vou cobrar muito. A gente vai usar mais a parte das propriedades mesmo, limite por substituição, limite de seno, de cosseno, beleza? Eu coloquei aqui algumas propriedades de limite que são muito importantes para nós, porque ajuda muito a resolver, principalmente o limite que a gente resolve por substituição. Não sei se vocês viram, a gente fez ali assim, ó, o limite de 3x menos 1 quando x tende a 1. Nesses casos assim de funções simples, o simples fato de eu vir aqui, ó, e substituir o x já resolve o meu limite, certo? Então, quando a gente tem esses limites, vamos dizer assim, fáceis de resolver, essas propriedades de limite podem ajudar bastante. Então, eu quero detalhar mesmo cada uma delas com vocês e frisar já quais que vão ser as principais. Se a gente tem uma soma de funções, então o limite da soma
é a soma dos limites. Por exemplo, se a gente estiver calculando isso aqui, ó, o limite de 2x mais x ao quadrado, certo? Quando x tende a um valor a. Então, isso aqui é como se eu tivesse uma soma de duas funções. Eu posso separar como o limite de 2x mais o limite de x ao quadrado, certo? Isso vale para a soma e para a subtração. Quando a gente considera uma constante multiplicando a função, eu vou apagando só para não ficar muito carregado aqui, tá? Uma constante multiplicando aí a nossa função, então o limite de uma constante vezes o f de x vai ser igual a essa constante vezes o limite. Então, se você fizer isso aqui, ó, duas... O que essa propriedade quer dizer? Se você tiver, por exemplo, o limite de 2 vezes o seno de x quando x tende a a. Eu não vou especificar o valor, não. Isso aqui é igual a 2 vezes o limite do seno de x, certo? Quando x tende a a. Se eu tiver uma constante multiplicando, eu posso tirar ela do limite, certo? O limite do produto, certo? Ele vai ser o produto dos limites. Então, digamos que a gente tenha lá assim, ó, o limite de x vezes o seno de x. Então, eu posso separar isso aqui, ó, como o limite de x vezes o limite do seno de x, certo? Quando a gente tiver produto de funções, eu posso separar isso aí. O limite do produto é igual ao produto dos limites, tá? Algebricamente, isso aí não vai mudar o nosso resultado. Eu vou apagando, pessoal, para não ficar tão carregado na hora que eu passar o slide para vocês. Se a gente pegar aí o limite do quociente, isso aí vai ser igual ao quociente dos limites, desde que o limite da função de baixo seja diferente de zero. Por que a gente tem essa restrição? Porque a divisão por zero não existe, certo? Então, desde que o limite dessa função de baixo seja diferente de zero, você pode separar. Por exemplo, se você tem o limite, tá, de x ao quadrado mais 1, dividido por x menos 1, quando x tende a 2, isso aqui você poderia separar assim, ó, o limite de x ao quadrado mais 1, dividido pelo limite de x menos 1, certo? Isso quando x tende a 2. Agora, se você pegar quando x tende a 1, já não poderia, porque o limite de baixo ia dar 0, certo? Então, você só pode fazer essa divisão aqui quando você tiver o limite de baixo diferente de 0, tá? Outra coisa que é legal da gente falar. Quando eu tenho o limite de f de x elevado a n, tá? Isso aqui é igual ao limite da minha função elevado a n. Eu posso colocar o expoente do lado de fora, vamos dizer assim. E essa, que eu falo que é o pulo do gato, ela fala o seguinte, ó. Se você tem o limite de uma raiz qualquer de uma função f de x, digamos aí que seja o limite de x, da raiz de x, quando x tende a um valor a. Isso aqui, ó, é igual a raiz quadrada, ou a raiz que você estiver calculando, do limite do que você tiver dentro da raiz, quando x tende a a. Ok? Qual que é a restrição que a gente tem? Que esse limite que está aqui dentro, o limite de f de x, que ele seja maior do que 0, certo? E o n for um número inteiro, ou seja 2, 3, 4, qualquer número inteiro. E o f de x, ele pode ser maior ou igual a 0 se o n for um número positivo ou ímpar. Então, se você tiver lá na raiz 3, 5, 7, esse limite do f de x pode ser
menor ou igual a zero, desde que você pode ter número negativo ou zero, desde que o seu radicando aqui seja ímpar, tá? Por exemplo, você poderia ter um valor negativo aqui, ó, para uma raiz cúbica ou química, beleza? Essa do limite aqui, ela é bem útil, essa da raiz. O limite do ln de f de x, por exemplo, se você estiver calculando lá o limite do ln de 2x quando x tende a a, certo? Isso aqui é a mesma coisa de você fazer o ln do limite de 2 vezes x, quando x tende a a. Ok? Você pode usar essa propriedade desde que esse limite seja um número positivo, ou seja, maior que zero. Ok? Uma outra propriedade que a gente usa bastante para funções trigonométricas de seno e cosseno é que se você pegar o limite do cosseno de f de x, isso aí é igual ao cosseno do limite de f de x. Então, digamos que você tenha lá um limite do cosseno de 2 vezes x, tá? Quando x tende a um valor a. Isso aí é a mesma coisa de você fazer o cosseno do limite de 2 vezes x quando x tende a a. Tem que dar a mesma coisa, ok? O mesmo vale para o seno. Essa propriedade ela é válida para o seno e para o cosseno. E quando a gente tiver função exponencial, se você tiver, por exemplo, o limite da exponencial de 2 vezes x quando x tende a a. Isso aqui é igual a exponencial do limite de 2 vezes x quando x tende a a, ok? Dessas que a gente viu, as que a gente mais usa é a da soma, subtração, do produto, a do quociente e essa do seno e cosseno. A gente usa bastante, ok? Vamos pegar aqui um exemplo para a gente determinar o limite de x ao quadrado mais 3x mais 5 quando x tende a 2, certo? Esse aqui, pessoal, é um limite que a gente pode resolver ele por simples substituição. Ou seja, eu posso substituir o valor de x, que vai sair belezinha o nosso limite. Então, quando eu considerar aí o limite de x ao quadrado mais 3x mais 5, eu tenho aqui, quando x tende a 2, eu tenho aqui uma soma de funções. Eu tenho a soma de x ao quadrado mais 3x mais 5. Então, eu posso dividir isso aí assim, ó. O limite de x ao quadrado, quando x tende a 2, mais o limite de 3 vezes x, quando x tende a 2, mais o limite de 5, quando x tende a 2, ok? Então, o limite de x ao quadrado vai ficar 2 vezes ao quadrado, quando x tende a 2. Mais 3 vezes, porque esse 3 pode sair, o limite de x quando x tende a 2 é 2. Mais o limite de 5 quando x tende a 2. Toda vez que a gente tiver isso aqui, ó, o limite de uma constante, o limite de uma constante é a própria constante, certo? Por quê? Se a gente for pegar lá no gráfico, se eu faço um y igual a 5, ele é uma reta paralela aqui ao eixo x, certo? Isso aqui significa o seguinte, ó, para qualquer valor de x que eu pegar, x igual a 1, x igual a 2, x igual a 3, para qualquer valor de x que eu considerar, o meu y vale 5. Então, o limite de uma constante é a própria constante, certo? Então, o limite de 5 quando x tende a 2 é o próprio 5. Então, esse limite aí vai ficar 4, 3 vezes 2, 6, mais 5. Então, esse aqui foi igual a 15, ok? Esse é tranquilinho, saiu por substituição. Vamos ver esse outro aqui.
o limite de x menos 5 dividido por x ao cubo menos 7. Esse também, quando x tende a 3, a gente consegue resolver ele apenas por substituição. Tô tendo que soletrar a substituição aqui para escrever. Então, vamos lá. Como ali eu tenho um quociente de duas funções, então vai ficar o limite de x menos 5, quando x tende a 3, dividido pelo limite de x ao cubo menos 7, quando x tende a 3 também. Então, isso aí vai ficar igual x menos 5, quando x tende a 3, vai ficar 3 menos 5, dividido por 3 ao cubo, menos 7. Então, nesse caso aqui, o nosso limite vai ficar 3 menos 5 dá menos 2. 3 ao cubo é 27, menos 7. Então, isso aí foi igual a menos 2, dividido aqui por 10, por 20, né? 27 menos 7, 20. E dá pra gente dividir aqui por 2 e aqui por 2 para simplificar. Então, vai ficar menos 1 sobre 10. Ou menos 0,1. Ok? Nesse caso aqui, ó, determina aí o limite da raiz quarta, não, da raiz quadrada de x à quarta menos 4x mais 1, quando x tende a menos 2. Então, pelas propriedades de limite, a gente viu o seguinte, ó, esse limite da raiz pode ser calculado como a raiz quadrada do limite do que a gente tiver aqui dentro, que é x à quarta, x à quarta, menos 4x, mais 1, quando x tende a menos 2. Esse limite aqui de dentro, a gente também consegue resolver só substituindo aqui o valor da função. Então, vai ficar igual a raiz de menos 2 à quarta, menos 4 vezes menos 2, mais 1. Tá? Então, vai ficar igual a raiz, menos 2 à quarta, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. É 16 positivo. Menos 4 vezes menos 2, dá mais 8. E mais 1, que a gente tinha ali. Então, vai ficar igual a raiz, 16 mais 8, 24, mais 1, 25. Então, isso aqui é igual a 5. Ok? Quando são limites assim que a gente resolve por substituição, o limite de uma constante, como estava aqui, o limite de 1 é a própria constante. O limite de menos 4x, quando x tende a menos 2, a gente vai substituir x por menos 2. Ok? Vamos então para mais um exemplo aí desses limites. Tá? Quando a gente até fez essa função lá no começo da aula, no gráfico, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Eu não sei se vocês vão lembrar, o gráfico dessa função, ele era aí uma reta, certo? E quando x era igual a 1, a gente tinha uma função que é indefinida. Então, nesse ponto aqui, a gente não tem um valor definido para y, tá? Para o valor de f de x. Então, bora lá. Nesse caso, se a gente fosse fazer por substituição, o que aconteceria? Eu ia ficar o limite de x ao quadrado menos 1, quando x tende a 1, dividido pelo limite de x menos 1, quando x tende a 1. E aí, pessoal, a gente cai num problema que é isso aqui, ó. Ia ficar 1 ao quadrado menos 1, 1 menos 1, certo? Aqui embaixo ia dar 0.
E divisão por zero não existe. Então, nesse caso aqui, a gente fala que a gente tem uma indefinição, tá? Uma indefinição no nosso limite, tá? Como que a gente resolve isso? A gente tem que tirar essa indefinição para resolver. Depois que a gente tira a indefinição, aí a gente pode substituir. Então, lá onde eu tenho isso aqui, ó, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a ir a 1, eu preciso tirar essa indeterminação. A minha indeterminação está aqui, ó, em x menos 1. Então, quais são as opções para a gente fazer isso? É fatorar o nosso denominador, tá? Como que eu vou fatorar? Escrevendo e reescrevendo ele, de forma que eu possa tirar aqui esse denominador da minha, que está causando a minha indeterminação. Então, eu tenho que dar um jeito de tirar esse x menos 1, certo? Lá em cima, na nossa função, a gente tem aqui x ao quadrado menos 1, certo? X ao quadrado menos 1 é a mesma coisa de eu fazer x mais 1 vezes x menos 1. Ok? Bom, como que eu faço isso aqui? Se você quiser fazer o caminho inverso para provar, ó, x vezes x dá x ao quadrado. X vezes 1 dá menos x. 1 vezes x dá mais x, então dá 0. 1 vezes menos 1 dá esse menos 1 daqui. Então, esse termo aqui, é equivalente ao de cá, beleza? Se a gente pegar aqui, ó, o x menos 1, está multiplicando x mais 1 no termo de cima, e eu tenho x menos 1 embaixo também. Então, x menos 1 dividido por x menos 1 dá 1. Então, o que sobra? O nosso limite sobra com x mais 1 com o x. Deixa eu só compartilhar de novo. Bora lá. Atrapalhei aqui e acabou que apagou o que eu já tinha feito. Quando é que vocês vão ter que fazer isso? Toda vez que essa parte de baixo aqui dá 0, certo? A gente fala que tem uma indeterminação no limite. E essa indeterminação, ela não pode existir. Se a gente fizer isso aqui, ó, eu vou repetir o que a gente fez no último slide, é porque a gente tinha lá o limite de x ao quadrado menos 1, dividido pelo limite de x menos 1, quando x tende a 1. Isso aqui, se a gente simplesmente substituir o valor de x, a gente vai cair num problema que é o seguinte, ó, 1 ao quadrado menos 1, dividido por 1 menos 1. Então, toda vez, pessoal, que vocês tiverem essas divisões por 0 ou 0 lá no numerador, a gente fala que tem uma indeterminação. Para resolver o limite, a gente precisa tirar isso aqui, ó. Tirar a indeterminação do limite. Como que a gente faz isso? Fatorando isso aqui, é essa parte de cima, que é o nosso numerador. Então, onde você tem x ao quadrado menos 1, você vai ter que escrever outra coisa que seja equivalente, tá? Que seja equivalente, mas que te dê o mesmo resultado. Deixa eu tentar explicar como que fez aquela fatoração. Isso aqui é um resultado geral. Toda vez que vocês estiverem assim, ó, x ao quadrado menos 4. Tá? X ao quadrado menos 4. Aí você pensa o seguinte, x ao quadrado, a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 4 é 2. Então, se eu escrever x mais 2 vezes x menos 2, vai ser igual a isso aqui, ó. Quando a gente tem x ao quadrado menos 1, a raiz de x ao quadrado é x, a raiz de 1 é 1. Então, se eu fizer x mais 1 vezes x menos 1, é igual a isso aqui, tá? Mas isso aqui é macete. Se você não lembrar do macete, o que você vai ter que fazer, tá? Deixa eu só apagar isso aqui.
Então, bora lá. Eu tenho que tirar a minha indeterminação. A minha indeterminação tá aqui, ó. Certo? Então, para tirar esse rapaz daí, o x menos 1, eu vou repetir ele aqui em cima. Para tirar ele daqui, eu tenho que fazer aparecer um x menos 1 lá em cima. Certo? Então, para fazer aparecer um x menos 1 e isso ser igual a isso aqui, ó. Por quanto que eu tenho que multiplicar x menos 1? Eu tenho que multiplicar por x, certo? Só que quando eu multiplicar aqui por x vezes x, vai dar o meu x ao quadrado. Só que quando eu fizer x vezes menos 1, vai dar menos x. Então, eu vou somar aqui um mais 1, porque quando eu multiplicar de novo, vai aparecer um mais x para eliminar aquele termo indesejado, certo? Então, vai ficar x menos 1 vezes x mais 1 dividido por x menos 1. X menos 1 dividido por x menos 1 dá 1, certo? Então, o nosso limite vai ficar o limite de x mais 1 quando x tende a 1. E isso aqui, agora sim, a gente pode substituir. Então, se eu substituir x por 1, isso aqui vai ser igual a 2, ok? Agora, eu vou ensinar o pulo do gato para vocês. Depois, pega essa dica. O nome do aplicativo, eu vou escrever aqui no chat, é Photomat. Eu já aconselho assim, baixem ele hoje para fazer os exercícios, tá? O que é o Photomat? Você tira uma foto do limite, escreve ele bem escritinho lá, você tira uma foto e ele já te dá a solução do limite passo a passo, detalhando cada passo da resolução, certo? Ele é extremamente útil quando você vai estudar, porque às vezes tem um passo que você não consegue entender. Você vai lá, abre o Photomat e ele te dá essa resolução, tá? Então, não é para vocês fazerem isso toda vez, é só usar para conferir. O ícone dele, deixa eu ver, não vai dar. A resolução dele não vai ficar legal. Ó, ele abre uma tela assim para você tirar a foto. Eu vou mandar o link dele lá no grupo. O link do Play Store lá no grupo para vocês, tá? Ele é gratuito. Não precisa pagar para usar essa versãozinha básica dele, não precisa. Ok? A minha dica é, use o aplicativo para conferir resultado. Ajuda muito. Mas só para conferir resultado, tá? Bora lá. Há uns anos atrás, né? Não, mas ainda tá em tempo. Ajuda agora e vocês passam para os colegas de vocês que estão lá no primeiro período também. Bora lá, então. Vou fazer agora. Então, eu vou resolver esse aqui com vocês. E esse que tá lá, ele tem que ser entregue até o dia 3 de junho. Então, não deixem de fazer. Ele vale 5 pontinhos aí da nota da segunda VA, ok? Quem entregar ele hoje, eu vou dar uma notinha extra. Porque quem fizer o envio hoje, eu vou colocar ele valendo um pouquinho mais. Lá no exercício, como que eu quero que vocês entreguem? Eu vou fazer esse junto com vocês. E o que vocês vão me entregar lá é para entregar do mesmo jeito que eu resolvi esse aqui com vocês, fazendo os mesmos passos, tá? Então, eu coloquei aí, seja a função g de x igual a x mais 6, dividido aí por x ao quadrado mais 4x menos 12. Faça uma tabela com os valores de g em x igual a menos 5,9, 5,99 e 5,999. Em seguida, estime o limite de g de x quando x tende a menos 6. Aí ele pergunta, a que valores você chegaria se fizesse aí x igual a menos 6,1, menos 6,01 e assim por diante. Aí na letra B, fundamente as suas conclusões por meio de um gráfico de g de x, usando os comandos 1 e 3, para estimar os valores de y quando x tende a menos 6. Essa letra B, eu sugiro que vocês utilizem o GeoGebra para fazer, certo?
E depois calcule o limite de g de x algebricamente. Então, como que vocês vão entregar esse exercício lá? Nesse caso aqui, eu tenho uma função g de x, que é igual a x mais 6, dividido por x ao quadrado, mais 4x menos 12. E aí, ele pede que eu faça na calculadora a substituição aí para x igual a menos 5,9, menos 5,99, menos 5,99. Eu fiz aqui e substituindo, eu achei aí os valores de g de x iguais a menos 0,12, menos 0,12, 515, menos 0,12, 501. Isso aqui eu já fiz antes da aula, tá? Então, o que eu percebi? Que quando o x vai chegando perto de menos 6, o valor de g de x vai chegando perto de menos 0,12, certo? Então, façam essa tabela para o exercício que está lá. É outra função com outros valores, mas vocês vão fazer uma tabela igual a essa. Para fazer uma estimativa do limite da nossa função g de x quando x tende a menos 6. Então, vocês vão fazer na letra A uma tabela igual a essa, para fazer a estimativa de limite, certo? Aí o exercício pergunta o seguinte, ó, se eu fizer menos 6,1, menos 6,01, qual é o valor que eu chego perto? Então, eu fiz para menos 6,01 e cheguei em menos 0,12, 3, 4, menos 0,12, 48. Então, reparem que quando eu pego valores maiores do que 6, mas muito próximos de 6, eles também estão chegando de 0,125, certo? Então, por aqui, eu posso fazer uma estimativa de que o limite ele é igual a 0,125, ok? Para a letra B, vocês vão abrir o GeoGebra, fazer o gráfico e tirar um print da tela. Na letra C, o exercício pede que a gente resolva o limite algebricamente. O que é resolver um limite algebricamente? É você fazer substituindo mesmo. Então, eu quero saber o limite de x mais 6 dividido por x ao quadrado mais 4x menos 12, quando o meu x tende a menos 6, certo? Então, como que eu vou resolver isso aqui algebricamente? Se eu simplesmente substituir o menos 6 aqui, ali em cima, ó, isso aqui vai dar 0. Então, é uma indeterminação, por quê? Fazendo a aproximação, eu vi que esse limite não é 0, certo? Ele é 0,12. Então, eu tenho que tirar essa indeterminação daqui. Então, eu tenho que tirar, dar um jeito de tirar esse x mais 6 aqui de cima, certo? Como que eu vou tirar esse x mais 6 aí de cima? Fazendo aparecer um x mais 6 lá embaixo. Então, eu tenho aqui, ó. Onde eu tenho x ao quadrado, eu vou ter que escrever de uma forma que apareça um x mais 6. Então, 4... Ixi. Aí, para tirar a indeterminação, eu preciso fazer aparecer aqui embaixo um x mais 6. Então, o primeiro passo para fazer isso, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho 4x menos 12. 4x
é a mesma coisa de eu fazer 6x menos 2x. Se eu substituir 4x por isso aqui, eu não vou mudar o valor da minha equação. Então, vai ficar 6x menos 2x. E aqui vai ficar menos 12, tá? Por que que a gente faz isso? A gente faz para poder criar aquele x mais 6 para a gente cortar com o termo lá de cima, tá? Ficou tudo em branco. A gente estava resolvendo para poder tirar a indeterminação, né? Então, lá assim, era x mais 6, dividido por x ao quadrado, mais 4x, menos 12, certo? Então, para poder tirar essa indeterminação, a gente tem que fazer aparecer um x mais 6 para eu poder dividir aqui. Então, eu tenho aqui x ao quadrado, e aí onde eu tenho 4x, eu posso escrever assim, ó, 6x menos 2x. Isso é igual a isso, certo? E aí vocês vão ver por que que a gente está fazendo, ó. 6x menos 2x menos 12, certo? Esse termo que apareceu aqui embaixo, ó, x mais 6 dividido x vezes x mais 6 vai dar x vezes x, x ao quadrado. X vezes 6 vai dar 6x, ok? Menos x, eu vou colocar ele aqui fora, tá? Eu vou colocar o 2, na verdade. Menos 2, que vai multiplicar x mais 6. Por que que eu fiz isso? Quando eu fizer 2 vezes x, vai dar 2x. 2 vezes 6 vai dar 12, ok? E aí, olha só, a gente tem o x mais 6 multiplicando aqui e aqui. Então, a gente pode colocar ele em evidência, certo? Então, vai ficar aí x mais 6 dividido por x mais 6. Eu tenho x mais 6 multiplicando aqui o x, certo? E multiplicando aqui o nosso menos 2. Então, está multiplicando o x e está multiplicando menos 2. Isso é igual a isso. Então, x mais 6, se ele está aqui em cima e aqui embaixo está multiplicando, 1 dividido pelo outro dá 1. Então, isso aqui tudo, ó, é igual a 1 sobre x menos 2. Então, como a gente tinha que resolver o limite de x mais 6 dividido por x ao quadrado mais 4x menos 12, quando x tende a menos 6, em vez de fazer isso aí, eu posso fazer o limite de 1 sobre x menos 2, quando x tende a menos 6. Aí, agora sim, ó, se a gente substituir, vai ficar menos 6 menos 2 é igual a 1 dividido por menos 8. 1 dividido por menos 8 dá 0,125, que é aí o valor que a gente estava estimando lá pelo gráfico, certo? Então, quando o exercício fala de resolução algébrica, é você desenvolver o limite dessa forma, certo? Lá no ABA, pessoal, tá esse exercício aqui para vocês, ó. Deixa eu só... 19 do livro do George Thomas, da 6ª edição, certo? Esse aqui é a 6ª edição do livro do Thomas. Então, ele fala o seguinte, ó, seja f de x igual a x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3. Então, ele pede para fazer a tabela, substituindo esses valores de x, e aí, através dessa substituição, vocês fazerem uma estimativa de qual que é o limite dessa função quando x tende a menos 3, certo? Então, na letra A, vocês vão fazer aquela tabela com os valores de x, de menos 3,1, menos 3,01, menos 3,001. E aí, vocês vão falar qual que é o valor de f de x. Com os valores obtidos aqui, vocês vão fazer a estimativa desse limite. Quando x aproxima de 3, o f de x aproxima de quanto?
certo? Na letra B, o exercício fala o seguinte: fundamente as conclusões do item A, esboçando o gráfico de f próximo de x0 igual a menos 3. Então, o que vocês vão fazer? Usando o GeoGebra, pode ser o site ou o aplicativo, tá? Vocês vão fazer o gráfico dessa função e mostrar que perto de x igual a menos 3, o limite vai tender aí para um determinado valor que vocês vão achar, certo? E depois vocês vão fazer o passo a passo de resolver o limite de x ao quadrado menos 9 dividido por x mais 3, quando x tende a menos 3. Nesse aqui também a gente tem uma indeterminação, então vocês precisam tirar essa indeterminação aí para resolver algebricamente. O que eu sugiro que vocês façam? Usem o Photomatch para resolver, tá? Então, usem o aplicativo. Vocês vão entregar a resolução passo a passo, beleza? Essa atividade, deixa eu compartilhar